Olá, meu nome é Marina Gabetta, sou campineira da Gema, nascida e criada nessa cidade que eu tanto amo. A minha trajetória artística teve começo bem cedo. Desde muito menina, eu já sabia o que eu queria. Eu queria ser artista, pisar nos palcos, cantar, fazer teatro. Aos 15 anos de idade, eu já comecei a trabalhar cantando nos bares da noite, no setor da cidade, o antigo setor, o famoso setor. Minha mãe ficava desesperada, sabe? Era condição sine qua non que eu não podia tirar menos que 7 na escola, senão eu parava de cantar. E assim foi. Depois disso, com essa convivência com os artistas da noite, eu comecei a gravar jingles em estúdios da cidade e, de repente, recebi um convite para ajudar a apresentar o Miss Campinas, do ano de 1984. Marcaram para mim uma reunião para que eu pudesse conversar com a diretoria do shopping, porque naquela época o desfile de Miss Campinas era feito no shopping. E eu fui lá, né, conversar com a pessoa e estava aquele murundum de meninas ali tentando se inscrever para o Miss Campinas e eu tentando chegar na secretária para dizer que tinha uma reunião marcada para falar com a diretoria sobre a apresentação do desfile, do concurso. Aí, por favor, eu tenho uma reunião, ela esticou a mão para mim e me deu uma ficha de inscrição. Eu falei, não, eu vim conversar com o diretor de marketing aqui que está me esperando. Ela olhou para minha cara e falou assim, fica com a ficha. Aquilo ficou estranho, né? E eu entrei, fui falar com ele, acertou-se de eu ajudá-lo a apresentar o concurso. Eu fazia um pouco de entrevista, ele fazia outras perguntas. Ficou combinado assim. Aí eu contei para ele o que tinha acontecido, que a moça, que a secretária havia me entregue uma ficha. Ele olhou para minha cara e falou assim, olha, você vai ajudar a fazer a apresentação do desfile, mas vai para casa e pensa se você quer concorrer ou se você quer me ajudar a apresentar. Eu fui para casa pensando com aquilo na cabeça, aquela dúvida. E como eu sempre fui muito atirada, gosto de aventuras, de desafios, eu aceitei participar. E concorri o Miss Campinas daquele ano e depois de 5 etapas de eliminatórias, acabei ganhando Miss Campinas. E isso trouxe para mim uma grande alegria, porque além de ser considerada Miss Campinas daquele ano, também eu fui considerada Miss Imprensa. E aqui abro um parênteses que eu devo agradecer até hoje os repórteres, os fotógrafos, os jornais da cidade que sempre me apoiaram. Até hoje eu nunca saí da mídia. Depois do Miss Campinas, com a carreira já alavancada, eu fiz meu primeiro show na casa noturna Apô. Na época, o meu show chamou-se Sonhar Nunca é Demais. Eu tinha uma professora de canto, naquela época, chamada Sandra Morani, e ela me informou que estavam tendo audições para um musical da Broadway, Evita, que estava chegando no Brasil. E aí ela me aconselhou a fazer as audições para tentar. Eu era muito inexperiente ainda, artisticamente falando, mas mais uma vez me aventurei e fui a São Paulo fazer as audições. Por curiosidade, na verdade. E enfim acabei passando para o coro. Passei nas audições para fazer parte do coro de Evita. Os ensaios começaram, eu me mudei para São Paulo, na casa da minha irmã, e aí então os ensaios começaram, muito longos os ensaios, né, muito tempo, porque é um musical muito grande, e até que o diretor e o produtor me chamaram e falaram assim, você não quer fazer o papel da amante do Perón? Eu falei, quero. Então você, por favor, estude e venha nos apresentar. Eu passei a ser amante do Perón e depois de algum tempo me veio o maior desafio de todos.
eles chegaram para mim e falaram: você topa fazer o papel de Evita? Gente, eu quase caí para trás, porque a protagonista que encenava o papel de Evita era a Cláudia, na época uma cantora super reconhecida e renomada no Brasil. E era uma responsabilidade muito grande substituí-la nas folgas dela. E já haviam duas meninas que estavam muito à frente nos ensaios que substituiriam ela. E eu, corajosa que sou, resolvi estudar o papel de Evita e apresentar para os produtores e o diretor artístico. E consegui o papel naquele ano de 1986. Eu fui a primeira substituta do papel de Evita e ficamos um ano em cartaz no Palace, em São Paulo. Isso foi para mim uma explosão na minha carreira artística. Foi uma experiência maravilhosa estar dentro dos bastidores de um musical tão grandioso como Evita. A partir daí, morando em São Paulo, me acostumei aos trabalhos, né, como desfiles, cantando também jingles em estúdio, gravações de publicidade para televisão, até que um dia eu, na minha casa, recebi um telefonema. Não era mais nada e ninguém que Antônio Fagundes, o grande ator brasileiro Antônio Fagundes, querendo falar comigo. Eu achei que aquilo era um trote, sinceramente, porque nunca imaginava que um ator dessa grandeza pudesse me procurar. E ele tinha me visto fazendo uma sequência de comerciais publicitários para a TV, e ele entrou em contato com a produtora desses comerciais e pegou meu contato. Ele estava montando a peça Cyrano de Bergerac, o clássico Cyrano de Bergerac, um sucesso maravilhoso, com a direção de Flávio Rangel. Foi uma coisa maravilhosa também na minha vida e eu aceitei o convite prontamente. Fui falar com ele no Teatro Cultura Artística, onde a gente ficou mais um ano em cartaz. Bom, depois desse um ano em cartaz no Cultura Artística com Antônio Fagundes, eu resolvi dar uma pausa na carreira para me realizar também como mãe, né, gente? E foi aí que eu tive meus 3 filhotes amados, João Aldo, Pedro Henrique e Matheus Miguel. Fiquei parada mais ou menos uns 8 anos, até que o meu mais novinho tivesse idade suficiente para ir para a escola. Aí recomecei as minhas aulas de canto e não parei mais. Foram chegando os convites para cantar de novo, em casamentos, em cerimônias, em apresentações. E aí sim chegou mais uma vez um grande convite para apresentar, fazer parte do musical 100 anos de Broadway. Por isso eu tive a oportunidade de interpretar vários papéis de diversos musicais em que eram encenados na Broadway. Foi muito rico para mim também, artisticamente falando. Após todos esses trabalhos feitos, eu tive a felicidade de receber a medalha Carlos Gomes em reconhecimento à minha carreira artística. Com tudo isso que aconteceu na minha vida, eu senti a necessidade de estudar música, o aprendizado. Eu queria crescer mais, saber mais, me interessei na teoria musical e fui estudar música mesmo. Aí veio o convite para fazer mais um teste para um musical chamado Gênesis, em Campinas, que era um espetáculo maravilhoso, piro musical, que enquanto nós cantávamos iam explodindo fogos e era apresentado no Arauto da Paz e ficou em cartaz 4 anos, durante 4 anos em Campinas, todo mês de dezembro, com apresentações diárias, com músicas natalinas, e foi uma experiência maravilhosa. Meus companheiros desse espetáculo Gênesis, Nuno Delalio e Alcides Acosta, faziam parte de uma associação muito importante aqui em Campinas, a Associação Brasileira
Carlos Gomes de Artistas Líricos, a importantíssima ABAL. Essa associação entrou na minha vida e até hoje eu permaneço como até diretora nessa associação. Ela tem uma missão muito importante na cidade, de perpetuar, defender e divulgar a obra e os trabalhos maravilhosos, as composições maravilhosas do nosso querido Tonico de Campinas, o maestro Carlos Gomes, que é considerado até hoje o maior compositor erudito das Américas. Verdi um dia disse para ele: "Io finisco dove tu comincia". Isso quer dizer, eu acabo aonde você começa. Ele ouviu isso de Verdi. Carlos Gomes era um gênio musical e a ABAL é uma guerreira nessa cidade que defende e perpetua o nome desse grande maestro. E com isso a minha carreira artística deu uma guinada para o caminho do erudito, do clássico. E comecei a receber convites para fazer recitais, cantar em concertos, a convite de diversos maestros de outras cidades, inclusive da nossa querida e amada Orquestra Sinfônica de Campinas. Além disso, atualmente eu resolvi aceitar mais um desafio: ser apresentadora do programa Partitura, que vai ao ar tanto na TV quanto nas rádios. É um programa sobre música clássica, grandes artistas e maestros famosos. Bom, gente, essa foi uma pincelada na minha carreira artística. E eu agradeço imensamente à Prefeitura de Campinas pela iniciativa de criar este Prêmio Cultura Presente, onde incentiva e apoia os artistas de Campinas.